Olá pessoal, esse é o programa Bem Família e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre o Julho Amarelo. Você sabe o que é? Pois então, fica ligadinho no nosso programa porque o tema é sobre hepatites virais. Então, não perde o programa. Olá pessoal, estamos com o programa Bem Família e hoje o nosso tema vai ser um tema super importante. Nós vamos falar sobre o Julho Amarelo, que é uma campanha de alusão às hepatites virais. E hoje, no nosso programa, nós convidamos a doutora Raquel Zenker, ela que é gastroenterologista e vai falar um pouco para nós, então, sobre o Julho Amarelo, né? Doutora, muito obrigada pela sua presença, obrigada por achar um espacinho na sua agenda para falar desse tema super importante, né? Então, assim, doutora, já falando, né, sobre a campanha, o que é o Julho Amarelo? Boa tarde, Daiane. Obrigada pelo convite, né, pra gente Nós conversar agradecemos. Num tema assim tão prevalente e muitas vezes desconhecido assim para grande parte assim dos pacientes, né? Então, o Julho Amarelo foi uma campanha lançada o ano passado. Foi realizado um projeto, então. Foi feito um projeto de lei que foi aprovado ano passado, para que no mês de julho se realizasse um programa de conscientização da população em relação a esclarecimentos sobre as hepatites virais, né? Sobre métodos de contágio, maneiras preventivas, opções de tratamento. E no julho também, no dia 28 de julho, desde 2010, a OMS definiu o dia 28 de julho como o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Então já se aproveitou esse gancho da OMS e se estabeleceu então o Julho Amarelo em alusão às hepatites virais, para a gente tentar conversar um pouco mais, dar um pouco mais de importância a esse tema, para tentar fazer algumas medidas mais preventivas e de orientar os pacientes a buscar tratamento e acompanhamento. Ai, bacana, né? E é um assunto muito importante e é uma campanha que não se tem ainda muita informação, até porque também é uma campanha recente, né? Mas legal, Raquel. E o que é a hepatite e se existe alguma classificação a respeito? Então, o termo hepatite é um termo geral para qualquer inflamação que acomete o fígado, né? Uma inflamação que vai lesionando as células hepáticas e vai prejudicando o funcionamento do órgão como um todo, né? Existem muitas causas de hepatite. Então, qualquer substância, vírus que possa infectar ou comprometer o funcionamento do órgão vai definir uma hepatite. Então, pode ser uma causa viral, como as hepatites virais que a gente vai conversar, pode ser uma causa medicamentosa, pode ser uma hepatite ocasionada pelo álcool, pode ser uma hepatite ocasionada por um excesso de gordura no fígado, que são as esteatoses, que também são muito prevalentes nos dias de hoje, causas genéticas. Então, todas essas causas que podem levar a um processo inflamatório no fígado, que vai comprometer o funcionamento dele, a gente chama de hepatite. E qual é a diferença da hepatite então, assim, viral? dentro das hepatites virais, né, que são as hepatites que são transmitidas por contato com um vírus, a gente classifica por letras: hepatite A, hepatite B, a hepatite C e a hepatite D e E. Tá? No Brasil, as mais prevalentes são a hepatite A, B e a C. Tá? A hepatite D, ela só acontece junto com a hepatite B. Então, ela é bem rara, ela acaba acontecendo em lugares onde a prevalência da hepatite B é maior. E a hepatite E, ela é muito raro de acontecer aqui no Brasil e ela se assemelha um pouco ao quadro clínico da hepatite A. Então, essa mais ou menos é a classificação aqui no Brasil. Então, a B e a C, que são as mais prevalentes, né? E como é que é a forma de contágio? Isso varia um pouco, assim. A ela diferencia um pouco em relação a B e a C. Tá? A hepatite A, a gente costuma dizer que a transmissão dela é uma transmissão fecal-oral. Né? O que isso quer dizer? A pessoa se contamina, em geral, quando tem contato com a água ou o alimento contaminado pelo vírus da hepatite A. Tá? Ou um contato direto com uma pessoa
contato domiciliar, que esteja com a hepatite A aguda, ele pode transmitir por contato para um familiar. Então, em geral, a hepatite A, a gente acaba vendo maior prevalência, assim, em lugares onde a questão sanitária é um pouco mais precária, onde não tem saneamento básico, onde a água se mistura com esgoto. Então, aí acaba sendo lugares onde não tem tratamento de água e que essa água pode ser contaminando os pacientes que fazem uso dela, né? Entendi. E também, assim, uso de alimentos mal lavados, mal cozidos, né? Geralmente, assim, água, dá preferência por água filtrada, né? Água mineral, né? Também frutos do mar, às vezes que são vindos de rios que podem ser contaminados, né? Então, a hepatite A, ela tem esse meio de contágio, que a gente chama fecal oral. A hepatite B e a C, elas têm transmissão parenteral. O que isso quer dizer? O contato com sangue ou secreções contaminadas. Então, as principais vias de transmissão em relação a elas são transfusões de sangue, uso de material que tenha contato com sangue contaminado, então tatuagens, piercings, maquiagens definitivas, material de manicure, pedicure, né? Pacientes usuários de drogas, né? Que compartilham muitas vezes seringas, agulhas contaminadas. A hepatite B também, ela tem uma transmissão grande por via sexual, que a C já não tem tanto essa transmissão sexual, embora possa ocasionar também. E também a B tem uma chance maior de uma mãe com hepatite B passar para um filho na hora do parto, que não é tão comum na hepatite C. Então, essas são as maneiras principais de contágio. Então, por isso, assim, Raquel, é muito importante a gente saber, né, as origens, né, como tu falou, da questão dos alimentos, né, da questão da tatuagem, Sim. né, da profissional da manicure e da pedicure. Então, se certificar, né? Exato, né? Então, justamente assim, claro, óbvio, acredito que não seja essa questão, como tu disse assim, passando de pessoa para pessoa, óbvio, claro, se tu tem uma higiene, Sim, se tu tem um hábito sanitário, né? Então, não existe tanto essa preocupação, mas saber as procedências, eu acho que isso é bastante importante, né? Muitas vezes também em relação à hepatite A, acontece em viagens, né? Vai para um lugar, até às vezes no exterior, assim, que a condição sanitária do lugar, por exemplo, fica no hotel de luxo, mas às vezes a condição sanitária como um todo do lugar não é boa, das pessoas que trabalham, né? Entendi. Então, às vezes acaba se contaminando num lugar que aparentemente seria uma condição ideal, mas a realidade da região não é adequada, né? Então, acaba se colocando em risco também. Entendi. Então, é importante ter essa... prestar atenção nesses detalhes, exatamente, né? E Raquel, assim, existe algum sintoma para que a gente fique atento, né? Para daqui a pouco, se através desses sintomas já buscar uma ajuda, como é que a gente pode saber? Então, as hepatites virais, elas tendem a ser assintomáticas, silenciosas, tá? Em relação àqueles sintomas clássicos, assim, quando alguém fala, meu amigo tá com uma hepatite aguda, que a pessoa lembra, assim, daquela pessoa que tem que ficar de repouso em casa, que fica com dor no corpo, cansaço, febre, amarelão, que é a icterícia, né, que é o amarelamento da pele. É uma característica. É uma característica do processo inflamatório agudo, certo, né? Então, a esclera, a parte branca do olho também tende a ficar amarelada, a urina fica mais escura. Esse quadro clássico da hepatite aguda é uma minoria de pacientes que apresenta. E entre as três, que são as principais, a que costuma ter mais esse quadro agudo é a hepatite A. Mas certo, mesmo em relação à hepatite A, muitos pacientes têm sintomas frustros, assim, um cansaço, uma dor no corpo, como uma virose comum e nem suspeita que pode ser uma hepatite A. Já em relação à B e a C, é um pouco mais complicado, porque elas não costumam dar um quadro de hepatite aguda como esse florido. A B é um pouco mais em relação a C, mas ambas, assim, tendem a ser bem silenciosas e muitas vezes o paciente não faz ideia que tenha a doença, né? Pode ter se contaminado há 20, 30, 40 anos atrás e nem suspeita que tenha. E algumas vezes, como é que descobre? Vai consultar com um clínico que por acaso pediu um exame de sangue que deu alteração no fígado e aí vai comprovar, tem uma hepatite C ou uma hepatite B. Ou vai fazer uma ecografia por uma dor abdominal e na ecografia se descreve que tem um fígado já com a aparência de um fígado crônico, um fígado cirrótico, e aí vai se investigar a causa. Então é muito comum, assim, principalmente na hepatite C, a gente vê pacientes
assintomáticos que descobrem meio que por acaso. Num estágio mais avançado, quando a B ou a C podem evoluir para uma cirrose, aí os sintomas voltam a aparecer, mas em decorrência da cirrose, que foi o dano maior que essa hepatite pode causar. Aí os pacientes podem apresentar líquido abdominal, então que a gente chama de ascite. Os pacientes podem voltar a ficar amarelados, mas aí não numa fase aguda, como da hepatite A, cronicamente ictéricos, né? Com aquela cor mais amarelada. Os pacientes podem ter um quadro de confusão mental, eventualmente hemorragias digestivas, aqueles pacientes que têm vômitos volumosos com sangue. Isso tudo já num quadro de um paciente cirrótico, que é um quadro assim bem avançado, mais né, para da doença, final, assim. Então, assim, da hepatite aguda mesmo, a que mais pode se manifestar é a hepatite A. Mas mesmo assim a gente vê pacientes que são assintomáticos. Então, por isso que é muito importante fazer os exames de rotina, né? E lembrar do fígado. Sim, sim, né? Então aí, gente, fica o alerta então, né? Justamente para fazerem os exames, né, regulares e lembrar do fígado, né? Que a gente lembra, assim. Claro, o famoso check-up, né? Diz sempre pro clínico ou pro médico que assiste o paciente dar uma olhadinha nos exames de fígado. E que aí a gente acende o alerta, né? Claro. Pra gente ir atrás da causa do porquê que isso está acontecendo, né? Perfeito. E Raquel, assim, quais são as formas de prevenção e onde a gente pode buscar auxílio médico, né? Ou auxílio medicamentoso quando já se tem, então, ou, né, como tu mesmo disse assim, que o paciente que fez o exame deu o resultado, ou até mesmo assim, não tenho, né, mas eu quero me prevenir, enfim, como é que a gente pode, né, essa questão da prevenção e da medicação? Então, assim, prevenção é tudo. Né? Sim, então, sem dúvida. Como a gente conversou da hepatite A, observar bem as condições de higiene do lugar, lavar muito bem fruta, verdura, alguns cozinhar, né, carne também cozida, atentar assim para quando for comer frutos do mar, principalmente comida japonesa, que hoje em dia o pessoal gosta muito, né, peixe cru. Então tem que ver a procedência do lugar, ver as condições de higiene, né, atentar quando for viajar para uma área que talvez seja meio endêmica para essa doença, né, que tem uma condição mais precária sanitária. A hepatite A, ela tem vacina, né? Então as crianças, faz parte do calendário vacinal das crianças até os 5 anos. 1 ano e meio faz a dose da hepatite A, mas pode vacinar até 5 anos. Os adultos, no Sistema Único de Saúde, não tem a vacina. Tem para casos específicos, assim, grupos de risco. Mas existe na rede privada, né? Então a pessoa que tem dúvida, será que eu já tive contato com hepatite A ou não? Porque às vezes acontece da pessoa ter tido contato na infância, com algum amigo que teve o quadro subagudo, assim, um quadro frustro, e aquela pessoa já desenvolveu anticorpos, né? Então, se a pessoa tem dúvida, pode pedir pro médico ou pro clínico, ver se ele tem já anticorpos para hepatite A, e caso não tenha, pode optar por fazer a vacina na rede privada, né? A hepatite A, ela não cronifica, então ela não fica ativa no organismo. A pessoa tem o quadro agudo, cria anticorpos e não desenvolve mais doença nenhuma. Mas precisa de um tratamento. O tratamento da hepatite A, ele é basicamente sintomático. Então, assim, evitar álcool, obviamente, durante o quadro agudo, né? Um repouso, assim, relativo, sem grandes esforços, até porque a pessoa se sente cansada, né? Uma alimentação branda e esperar passar os sintomas. Não existe uma medicação para hepatite A. É um tratamento como de uma virose, assim, né? Medidas mais de conforto mesmo. Então, mais as medidas de prevenção mesmo e a vacinação que tem disponível, né, na rede privada, mas existe essa possibilidade. Em relação à hepatite B e a C, principalmente a questão da prevenção, né, então assim, relações sexuais, né, com camisinha, procurar se informar nos salões, nos estúdios de tatuagem, se o material é descartável, se tem reuso, se é bem esterilizado, se for questão de ser reusada. Em relação a usuários de drogas, né, se a pessoa é dependente, às vezes não consegue largar o vício, atentar para não compartilhar seringas, né, agulhas, né, de uso comum, e pensar em fazer a vacina da hepatite B, tá? Que tem disponível no SUS. Na verdade, desde 98, todas as crianças são vacinadas para hepatite B já ao nascimento, mas há alguns anos já que o SUS foi ampliando a disponibilidade da vacina da hepatite B para várias faixas etárias, e atualmente qualquer adulto pode se vacinar para hepatite B nos postos de saúde. É só chegar lá no posto e pedir fazer a vacinação. Alguns pacientes com hepatite C vão precisar de medicação.
Na verdade, a minoria dos pacientes que cronificam essa hepatite B, que seguem com ela ao longo da vida, vão precisar de medicação. Na hepatite B, o adulto, quando se contamina, quando entra em contato com um vírus, com uma pessoa contaminada, mais ou menos assim, 80% do adulto vai resolver essa hepatite B e vai criar anticorpos. E não vai precisar seguir acompanhando, tá? 20%, 10, 15% dos pacientes não vão ter essa resposta imune, não vão criar anticorpos e esses vão ficar com uma hepatite B crônica que precisa de acompanhamento. E desses pacientes, alguns vão precisar tomar remédio. Não são todos, é uma minoria também. Mas precisa fazer acompanhamento semestral com gastroenterologista para avaliar a necessidade ou não da medicação. E aí, quando chega ao ponto de iniciar a medicação, é uma medicação de uso contínuo. Sim. A hepatite B, a chance de soroconversão, que seria criar um anticorpo com a medicação, é muito pequena. Então, é como vir uma doença crônica, um diabetes, uma pressão alta que a pessoa tem que tratar ao longo da vida. Já a hepatite C é um pouco ao contrário. A maioria das pessoas, quando entra em contato com a hepatite C, vai cronificar. Vai seguir com ela ao longo da vida. Mais ou menos uns 20% entra em contato e cria anticorpos e consegue segurar a infecção e cura espontaneamente. 80% não, vão seguir com a doença, tá? E esse é o grupo que a gente tem que acompanhar e tratar. Porque não existe vacina para hepatite C. E o grande problema da hepatite C é que ela cronifica e evolui até chegar numa cirrose em alguns pacientes, né? Que aumenta a morbidade, a mortalidade de maneira muito grande, né? Aumenta o risco de desenvolvimento de câncer primário de fígado. Então é muito importante a gente tratar esses pacientes para que eles não cheguem nesse ponto. Nesse ponto mais crônico. Isso, assim. Então assim, o tratamento da hepatite C, ele é disponível no SUS. O Brasil é um dos poucos países que oferece o tratamento gratuito, né, para toda a população. O tratamento ele evoluiu muito nos últimos anos. No início a gente usava muito o interferon. Então quando a gente fala com o paciente, nós vamos ter que tratar essa hepatite, muitos se apavoram porque lembram de algum conhecido que tratou a hepatite C e que foi muito difícil, porque o interferon era uma droga que tinha muitos para-efeitos, né, era um tratamento muito prolongado. A grande parte dos pacientes tratavam por 1 ano, alguns tratavam até por 1 ano e meio, medicamento, injeções subcutâneas, né, todas as semanas, com muitos efeitos adversos. Então era um tratamento muito difícil para manter a adesão e tinha uma resposta muito ruim, assim, em torno de 50%, dependendo dos casos, os pacientes respondiam curando a hepatite C. Esse tratamento ele foi evoluindo muito ao longo dos anos e atualmente a gente tem tratamentos muito bons, com posologia muito simples, né? Grande parte dos pacientes é 1 comprimido por dia e geralmente 3 meses de tratamento, com chance de cura maior que 95%. Então o processo de tratamento não chega a ser tão longo assim. Agora ficou mais curto e com uma eficácia muito boa. Maior. Né? E o que melhorou muito também, que em 2018 o governo começou a passar a oferecer o tratamento para qualquer paciente que esteja com hepatite C. Né? Teve um tempo que a gente tratava mais os pacientes mais avançados, mas se viu por políticas públicas que tem muito mais sentido tratar todo mundo e tentar erradicar a doença, né? Para que não chegue ao ponto do paciente desenvolver uma cirrose, ter que fazer um transplante de fígado, ou evoluir para um câncer hepático também, ter que evoluir para um transplante hepático. Então, é muito importante, assim, se o paciente suspeita, né? Porque faz parte do grupo de risco, porque recebeu sangue há muitos anos atrás, ou porque costumava fazer uso de drogas, ou faz uso de drogas atual, ou fazia usos quando era mais jovem, né? Ou fez uma tatuagem num lugar que não sabe se foi muito confiável. Procura os postos de saúde, né? O município ele tem testes rápidos para hepatite, né? Que são exames que tem que só acompanhar com a enfermagem para marcar o exame. Por uma coleta de sangue se faz um exame que identifica a presença ou não do antígeno da hepatite B e do anticorpo da hepatite C. E aí faz uma triagem e aí dando positivo esses pacientes são encaminhados para o especialista para acompanhar e avaliar a necessidade de tratamento. Então está disponível, né, para os pacientes assim que preferem acompanhar com seu médico clínico ou algum outro especialista.
Sempre é bom pedir, assim, quando for fazer aquele check-upzinho, como a gente comentou, assim, pedir para o médico, pedir uns examezinhos do fígado para ver como é que estão. E caso tiver alguma alteração, a gente já faz a avaliação para ver se precisa fazer tratamento. Legal. Né? Então assim, gente, bastante informação, né, doutora? E que bom assim que tu trouxe, né, essas informações justamente para que a gente possa dar esse alerta, né, para as pessoas então se prevenirem, né? Sim. Então assim, doutora, quero te agradecer imensamente. Eu sei que a agenda foi um pouco apertada para a gente poder estar falando ainda no mês de julho a respeito sobre o Julho Amarelo, tá? Quero agradecer mais uma vez, né, por essa valiosa informação que tu está nos trazendo. E assim, Raquel, quem tiver interesse, né, em procurar saber mais, procurar, né, a respeito dos teus atendimentos, como é que a gente faz para te achar? Então, pode acessar as redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá. Doutora Raquel Zenker. Certo. Semanalmente a gente faz postagens de assuntos relacionados à gastroenterologia. Esse mês de julho, assim, ele foi mais dedicado, assim, ao Julho Amarelo. Sim. Né? Mas a gente segue durante todo o ano, assim, falando de temas pertinentes na gastroenterologia. Perfeito. Tá bom? Então tá, muito obrigada. Eu que agradeço. Então tá, gente, esse foi então mais um Bem Família. Se vocês gostaram então do assunto, comenta, curte, compartilha e esperamos vocês então para o nosso próximo programa. Até mais!